Carassius auratus, conhecido pelos nomes comuns de peixe japonês, peixinho dourado ou kingyu, é uma espécie de pequenos peixes de água doce pertencente à família dos ciprinídeos, a que pertencem as carpas. Hoje irei citar algumas espécies de kingyus. Kingyu comum é a variante mais parecida com a carpa original. Apresenta a cor laranja brilhante, mas pode ser encontrado nas cores vermelha ou amarela. Sua nadadeira dorsal é longa e baixa, enquanto que as demais são bem parecidas às da carpa original. Possui cauda levemente bifurcada. É bastante sociável e pode conviver com outros peixes de parâmetros compatíveis. É considerada uma das variantes mais resistentes. Kingyu bolha. Possui 2 bolsas sob os olhos, cheias de líquido, por isso devem ser manuseadas com muito cuidado, caso contrário, estouram facilmente. Visto isso, a captação do filtro deve ser protegida para evitar que essas bolsas sejam sugadas, já que depois de rompidas, dificilmente voltam a crescer, ou então, uma fica menor do que a outra. Como a cura ocorre lentamente, o tecido se torna sujeito a infecções. Essas bolsas se desenvolvem a partir dos 6 a 9 meses e aumentam de tamanho com a idade, tornando o peixe mais lento. Essa variante pode ser encontrada nas cores vermelho, preto, ouro bicolor, branco e vermelho. Não apresenta nadadeira dorsal, mas os chineses desenvolveram uma variante que a possui. A ausência da dorsal aliada ao formato do corpo reduz sua estabilidade ao nadar, necessitando assim de águas mais calmas. Embora o bubbly seja encontrado com facilidade, eles são considerados delicados e não recomendados para iniciantes. Cabeça de leão. Apresenta o mesmo gorro dos oranda, dos quais se originam, só que muito maior, tomando toda a cabeça. Possui um corpo grosso, curto e arqueado e uma barriga saliente. Não possui nadadeira dorsal e a cauda é dupla e curta, parecida com a do fantail. Possui ainda nadadeira anal dupla. Esta variedade é muito parecida com o ranchu, embora o dorso do leão tenha uma forma menos curvada. Pode apresentar várias cores, incluindo vermelho, laranja, chocolate, azul e preto, cálico, bicolores, vermelho e branco ou vermelho e preto, ou tricolores em vermelho, branco e preto. Foi criado na China para desenvolver um capuz que retrata a imagem do mítico cão-leão chinês. O desenvolvimento dessa estrutura é diferente para cada peixe, dependendo muito da genética. Em alguns exemplares, com exceção da boca e narinas, podem ficar com a cabeça completamente coberta, chegando a impedir sua visão. O leão-eade é considerado um peixe bastante delicado e não é recomendado para iniciantes. A habilidade de natação é diminuída pelo seu corpo arredondado e pela falta da nadadeira dorsal, exigindo assim, águas calmas. Oranda. Um dos mais populares do mundo. Possui um crescimento carnudo no topo da cabeça chamado en. O en começa a ficar visível por volta dos 3 a 4 meses, estando completamente desenvolvido por volta dos 2 anos de idade. Os oranda possuem forma arredondada, escamas cintilantes e uma longa cauda dividida. No Japão, é chamado oranda shizigaziri, e há uma versão cálica que eles chamam de Azuma niziki. Na Ásia, embora o nome comum de oranda seja aplicado a esses peixes, são conhecidos como tigereá ou tiger goldfish. É originado do cruzamento entre os cabeças de leão e os véus. Apresenta a protuberância carnosa dos cabeças de leão, porém menor e concentrada no topo da cabeça e as nadadeiras muito longas dos véus. É um peixe bastante sociável e dócil. É resistente, apesar de apresentarem propensão a disfunções da vesícula gasosa. São delicados e têm baixa tolerância à má qualidade da água e também a águas extremamente frias. O en está sujeito à infecção por detritos, bactérias e fungos que se instalam nas pequenas dobras. Celestial. Da mesma linhagem dos telescópios, tem os olhos virados para cima, para a superfície da água. Com isso, sua visão é bastante prejudicada, tendo dificuldade em localizar até o alimento. Deve ser mantido em aquários somente com variantes iguais. Tem cauda dupla e não apresenta a nadadeira dorsal. Surgiu na China, ao que tudo indica, no século XIX, em redor de 1870. Durante esse período, seus olhos eram parcialmente imóveis. A partir daí, os japoneses o desenvolveram no início dos anos 1900, através da criação seletiva. Para os japoneses, esta variante é conhecida como demi-ranchu. Este peixe bastante delicado não é recomendado para iniciantes e não gosta de águas muito frias. Tal como o oranda, possui menor tolerância à má qualidade da água do que outras espécies de kingyus. Pérola.
Seu corpo apresenta formato de ovo e possui uma bonita cauda dupla. Apresenta coloração brilhante, devido às suas escamas serem maiores, muito mais grossas, além de lembrarem pérolas dispostas em filas. Apresenta várias cores, incluindo combinações de vermelho, preto, cálico, chocolate e vermelho, branco. É bastante sensível a temperaturas abaixo de 14 graus. Suas escamas podem cair com manipulação brusca ou após contato com objeto afiado. A exemplo das outras variantes com corpos arredondados, são nadadores lentos, desajeitados e necessitam de águas calmas. A primeira menção conhecida do seu surgimento é do início do século XX. Foram desenvolvidos em grande parte na Inglaterra, onde eles apareceram pela primeira vez em 1900. Uma variação do Perluscali comum é Chroniperluscali ou Amanisic Chroniperluscali, que desenvolve um EN semelhante ao observado no Oranda, pompom. Recebe o nome pelo septo nasal coberto, porção externa do nariz, que se assemelha a pompons. Os quinguios dessa variedade são frequentemente encontrados com dorsal, mas os pompons verdadeiros não as possuem e são uma variante japonesa conhecida como anafusa. Pompons se assemelham ao cabeça de leão na forma do corpo e das nadadeiras e são mais frequentemente encontrados em branco com manchas laranja. Os buquês nasais dos pompons são alvos perfeitos para beliscadeiras de outros peixes, por isso devem ser criados com outros da mesma variedade. Ryukin. O Ryukin foi desenvolvido a partir do fantail. E como tal, possui corpo mais arredondado. A corcunda começa na região do pescoço e dá uma aparência mais apurada à cabeça, dando a impressão de que é pequena. Eles também possuem uma cauda mais ampla do que a do fantail, sendo bifurcada ou dupla. Por causa do formato do corpo, são propensos a distúrbios da vesícula gasosa. Podem ser encontrados em várias cores como vermelho, vermelho e branco, tricolor, branco e chocolate. Crescem consideravelmente. Telescópio. Acredita-se que o telescópio tenha sido desenvolvido na China, no início dos anos 1700, quando eles foram chamados Dragon e Goldfish ou Dragonfish. Mais tarde, naquele século, no Japão, eles receberam o nome de Demekin, que os japoneses bem têm até hoje. Apresenta os olhos bastante saltados, com as pupilas protegidas por um cristalino grosso. O corpo é curto e redondo com uma cabeça larga e cauda de comprimento moderado ligeiramente bifurcada. Hoje, eles também estão disponíveis com longas nadadeiras e alguns outros estilos de cauda. Possui uma grande variedade de cores, como vermelho, azul, chocolate ou branco, tricolor e cálico, bem como versões bicolores em vermelho, branco e preto, branco. Suas variantes são o telescópio preto, Black Moa, e o preto e branco, Panda Moa. Seus olhos fazem com que eles tenham uma visão deficiente, sendo também sujeitos a lesões e infecções em águas ricas em matéria orgânica. Cometa. Desenvolvido nos Estados Unidos a partir do Kinguio comum, no início do século XIX, presumivelmente por Hugo Mullert. O cometa e o Kinguio comum têm uma forma de corpo quase idêntica. No entanto, as nadadeiras do cometa são muito mais longas, especialmente a cauda, que é também mais bifurcada. Essa variante é tipicamente laranja avermelhada, estando disponível também em amarelo, laranja, branco e vermelho ou em combinação bicolor vermelho, branco. É uma das variedades mais resistentes e pode ser mantida em lagos devido à sua natação rápida e tamanho avantajado. Fantail. Esses peixes possuem corpos arredondados e, como tal, natação lenta. Sua característica principal é a cauda dividida, distinguindo nitidamente dois lóbulos de comprimento médio. Podem ser encontrados em várias cores, sendo o alaranjado o mais comum. Ranchu. Originou-se na China e foi desenvolvido no Japão no final do século XIX. Com o seu corpo redondo, largo e cabeça grande, também é conhecido como King e o cabeça de búfalo, especialmente na Ásia. O ranchu não possui nadadeira dorsal e desenvolverá o EN. Pode ser distinguido do Lionei pelo seu contorno curvo e muito mais alto nas costas. Além disso, sua cauda se ramifica para os lados, muitas vezes sendo quase horizontal, formada por 3 ou 4 lóbulos. São encontrados em maior frequência em combinações bicolores. São vistos também nas cores vermelho intenso, laranja avermelhado, completamente brancos ou ainda negros. Também são delicados, de natação reduzida devido ao formato do corpo e pela ausência da dorsal. Portanto, precisam ser mantidos em águas pouco movimentadas. Véu. Essa variedade apresenta as maiores nadadeiras entre os quinguios,
A cauda, apesar de dupla, não possui uma bifurcação entre os lóbulos. Pode apresentar muitas cores diferentes, entre elas, lisas ou malhadas. A natação é lenta, devido ao peso das nadadeiras e, portanto, não apreciam águas movimentadas e companheiros de variantes de corpos alongados, pois estes nadam rapidamente. Devido à sua forma muito arredondada, a vesícula gasosa está comprimida no abdômen. Além disso, suas longas e delicadas nadadeiras também estão sujeitas a feridas e infecções por fungos e bactérias. Estas características tornam o véu um king bastante delicado. O cauda de véu foi desenvolvido na Filadélfia no final dos anos 1800, derivado do Okin japonês, um king de cauda dupla alongada. Na Ásia, eles também são chamados de longfin e manyu, vestidos com penas.